Disseram a ela que o bebê havia nascido fraco e morrido antes do amanhecer. Durante 23 anos, Helena chorou por um filho que acreditava perdido, até que um homem apareceu em sua porta, com o mesmo olhar do pai, e uma pulseira com o nome que o destino tentou apagar. O vento daquela tarde parecia arrastar lembranças antigas. Passava pelas frestas da janela, fazendo as cortinas dançarem num ritmo lento, quase melancólico. A casa de Helena rangia como se respirasse. O tempo ali não passava, se arrastava. As paredes carregavam o cheiro de madeira envelhecida e café frio, e os móveis guardavam mais silêncio do que qualquer confissão. Helena vivia sozinha havia mais de 2 décadas. Depois que o marido morreu, a fazenda se tornou um corpo sem alma. As janelas ficavam abertas, mas o ar nunca entrava por completo. Ela acordava com o nascer do sol. Fazia o mesmo café, varria a varanda e observava o horizonte sem saber o que esperava encontrar. No fundo, esperava algo impossível. Um som, uma presença, um sinal. 23 anos antes, naquele mesmo campo, o destino lhe arrancara o que ela tinha de mais puro. Deram-lhe a notícia de que o bebê nascera fraco e não resistira. Helena estava dopada, o corpo cansado e o coração aberto. O médico Dr. Augusto Ramos dissera que não havia o que fazer. Seu filho descansou. Ela acreditou porque o mundo inteiro parecia repetir a mentira. Nunca viu o corpo, nunca segurou o pequeno, nunca pôde dizer adeus. Desde então, a dor se transformou em rotina. Ela conversava sozinha, regava as flores do jardim, como se pedisse desculpas por ter sobrevivido, e guardava o quartinho intacto. Ali nada mudou. O berço ainda estava encostado na parede, o cobertor dobrado, o móbile de madeira imóvel há anos. Às vezes, ela jurava ouvir o ranger do colchão, um eco talvez, ou um truque cruel da memória. Naquela tarde, o carteiro apareceu no portão. Trazia nas mãos um envelope pardo, amarelado nas bordas, com uma caligrafia firme, para Helena Duarte. Ela achou estranho. Fazia anos que não recebia correspondência. Assinou o papel com a ponta dos dedos trêmulos e levou o envelope para a mesa da cozinha. O sol entrava pelas frestas e as partículas de poeira pareciam girar no ar, como pequenas lembranças suspensas. Helena abriu a carta com cuidado, temendo rasgar o tempo junto. Dentro havia uma fotografia e uma folha escrita à mão. O texto era breve, mas o suficiente para tirar-lhe o ar. Nos encontramos tarde, mas não por acaso. Algumas verdades dormem o tempo que precisam até o amor acordá-las. Gr. Ela olhou para a foto. Um homem jovem, de pouco mais de 30 anos, sorria diante de uma casa antiga. Havia algo inquietante no olhar dele, algo familiar. O contorno do queixo era o mesmo do marido. O olhar, o mesmo que ela via no espelho quando ainda sonhava. A foto tremia em suas mãos. Não pode ser, murmurou. O coração disparou. As pernas enfraqueceram. O nome na carta, Gr. Gabriel Ramos. O mesmo nome que ela escolhera para o filho. O mesmo que o médico dissera ter morrido. Helena levou a fotografia ao peito. O mundo girava devagar, e o silêncio parecia gritar dentro dela. Tudo o que tentara esquecer voltava. O cheiro do hospital, o som abafado dos passos no corredor, a sensação de que alguém mentia. Naquela noite, Helena não acendeu a luz. Ficou na varanda, abraçada à carta, ouvindo o barulho do vento. De tempos em tempos, sentia um arrepio estranho, como se alguém passasse por trás dela, suave, sem deixar pegadas. O relógio marcava 9h30, a mesma hora em que o médico lhe dissera que o bebê havia partido. Mas naquela noite, algo mudou. O vento trouxe um som, fraco, distante, como um choro de criança se misturando ao farfalhar das folhas. Helena fechou os olhos e, pela primeira vez em 23 anos, não teve medo, porque, no fundo, algo dentro dela sussurrava: o que é seu sempre encontra o caminho de volta. O homem na estrada de terra. O amanhecer chegou com cheiro de terra molhada e orvalho nas folhas. Helena acordou antes do sol. A carta e a fotografia ainda estavam sobre a mesa,
como se a noite inteira tivessem vigiado o seu sono. Dormira pouco, com o coração em sobressalto. De vez em quando, olhava a foto e se perguntava quem era aquele homem que parecia olhar através dela, como se soubesse algo que o tempo esqueceu de contar. O olhar dele carregava algo impossível de explicar. Não era estranhamento. Era lembrança. Enquanto o café fervia no fogão a lenha, um ruído diferente cortou o silêncio da manhã. O som de um motor se aproximando pela estrada de terra. A cada segundo, o barulho crescia, até que Helena viu um carro azul antigo parando em frente à casa. O coração acelerou. A poeira levantada pelo carro parecia dançar ao redor, como se o vento anunciasse o que ela sempre esperou. O homem desceu. Tinha o semblante calmo, o porte firme e o olhar de quem carrega mais perguntas do que respostas. Usava uma jaqueta marrom gasta, e o jeito de segurar o chapéu nas mãos revelava respeito e talvez nervosismo. "A senhora é Helena Duarte?" perguntou, a voz serena, mas trêmula nas bordas. Helena assentiu, tentando esconder o tremor. "Sou sim. E o senhor é..." "Gabriel", respondeu. "Gabriel Ramos." O nome ficou suspenso no ar como um trovão que não se ouve, mas se sente. Helena agarrou o batente da porta. Aquele nome atravessou o tempo e a atingiu em cheio. Ela piscou algumas vezes, tentando compreender o que ouvia. "Gabriel Ramos", repetiu como se testasse a sonoridade. "Sim", respondeu ele. "Meu pai me chamava assim." O homem se aproximou lentamente e tirou algo do bolso. Era uma pequena caixinha de madeira marcada pelo tempo. Dentro repousava uma pulseirinha de metal com letras gravadas, gastas, mas ainda legíveis. Gabriel Duarte, 1903. Helena sentiu as pernas cederem. Precisou se apoiar na parede. Aquela pulseira era a mesma que ela vira apenas por um instante, antes de o médico levá-la embora no dia do parto. "Onde conseguiu isso?" perguntou com a voz embargada. "Entre as coisas do Dr. Augusto Ramos, meu pai adotivo", respondeu. "Encontrei também um envelope com o seu nome escrito." Ele entregou a carta. O papel estava amarelado, as bordas frágeis, como se carregasse a culpa de quem escreveu. Helena abriu e leu, as lágrimas já começando a queimar o rosto. Helena não cumpriu o juramento que fiz à medicina, nem o de ser justo. Seu filho viveu. Mas não pude dizer. A família Duarte me pagou o silêncio e me deu a criança. Registrei-o com meu nome. Que um dia o destino repare o erro que eu causei. A.R. Helena deixou o papel cair. O vento o arrastou pela varanda e Gabriel se abaixou para pegá-lo. Quando levantou os olhos, ela estava imóvel, o rosto branco, o peito subindo e descendo rápido demais. Eu não sei o que dizer", sussurrou ela. "Não precisa dizer nada", respondeu Gabriel com suavidade. "Só me olhe." Ela o olhou e viu. Viu o mesmo olhar do marido, a mesma maneira de franzir a testa, o mesmo pequeno sinal perto da orelha. A mente dizia que era impossível, mas o coração sabia antes da razão. "Quantos anos você tem?" perguntou, tentando manter a voz firme. 32, respondeu ele. "Nasci em 19 de março. Helena levou as mãos ao rosto. Chorou sem conter o som. Cada lágrima parecia lavar um pouco do peso que carregou por 2 décadas. "Eu te procurei em sonhos todos esses anos", disse com a voz trêmula. "Às vezes, sentia você me chamando, mas achava que era loucura." Gabriel sorriu de forma contida. "E eu sonhava com uma mulher me chamando pelo nome." A voz era a mesma. Ficaram em silêncio por um instante. O vento soprava leve, mas carregava o peso de 23 anos de distância. Helena respirou fundo e estendeu a mão. "Entre." Gabriel cruzou o portão devagar. Cada passo parecia um reencontro com o chão que o esperava desde o nascimento. Quando entrou na casa, o relógio da parede bateu 9 vezes, a mesma hora em que, anos atrás, ela acreditara ter perdido o filho. Helena o conduziu até a cozinha. Serviu café sem perguntar se ele queria. As mãos dela tremiam tanto que o líquido quase transbordou. Ele aceitou a xícara e olhou ao redor. "Aqui tudo parece familiar", disse. Helena sorriu, com os olhos marejados.
Talvez porque parte de você nunca tenha saído daqui. Os dois ficaram em silêncio. O relógio marcava o tempo, e o vapor do café subia como uma prece sem palavras. Do lado de fora, o sol começava a subir, dourando os campos e revelando o brilho suave da pulseirinha sobre a mesa. Helena olhou mais uma vez. O nome gravado parecia pulsar. Gabriel Duarte, o nome que o mundo tentou apagar, o nome que o destino acabara de devolver, os nomes que o tempo risca. Na manhã seguinte, a casa estava diferente. Não porque móveis tivessem mudado de lugar, mas porque o ar parecia menos pesado, como se a poeira, acostumada a pousar sobre lembranças, tivesse decidido permanecer suspensa por mais tempo. Helena preparou o café devagar, sem pressa de terminar. Gabriel, sentado à mesa, girava a pulseirinha do berço entre os dedos, como quem decifra um alfabeto antigo. Há coisas que eu preciso te mostrar, disse Helena enfim. Coisas que guardei quando ninguém quis ouvir. Ela o levou até o quarto que esteve fechado por anos. Abriu as janelas e uma faixa de luz atravessou o berço, revelando as marcas de tempo no verniz. Sob o colchão fino, puxou uma caixa de madeira. Dentro, um par de sapatinhos, um lacinho azul e um envelope onde se lia numa letra firme de homem: "Para quando o tempo tiver coragem." Do seu pai, disse entregando a Gabriel. O papel cheirava a noites mal dormidas. Gabriel leu: "Se disserem que é impossível, procure o possível nas frestas." Eu ouvi o choro. "Se voltarem com papel, lembre-se de que papel aceita silêncio. O sangue não." Assinava J. Gabriel. Fechou os olhos por um instante, como quem recebe um abraço que chegou tarde. "Eu queria ter conhecido a voz dele." "Ele te conheceu", disse Helena, sem vacilar. Poucos segundos, o suficiente para passar o resto da vida procurando um som que só ele ouviu. Ficaram em silêncio, ouvindo os passarinhos lá fora. Então Helena respirou fundo. "Preciso que você conheça alguém. Se alguém, além de mim, pode chamar a verdade pelo nome, é a parteira que tentou ficar naquela noite." A estrada de terra parecia mais curta do que Helena lembrava. Subiram até a casa de Rosa Alencar, uma construção simples, pintada de branco, com vasos de arruda nas janelas. Rosa abriu a porta antes de baterem. Olhou Helena, depois Gabriel, e levou a mão ao peito como se o passado lhe tivesse puxado pela barra do vestido. "É o rosto do João", murmurou, chamando-os para dentro. "E os olhos são teus, Helena." Sentaram-se em cadeiras baixas. O cheiro de chá de erva doce preenchia a sala. Rosa falava devagar, como quem escolhe pedras de um rio para montar uma ponte. "Naquela noite o médico não me deixou terminar meu trabalho. Disse que a família tinha seus métodos." Eu vi o menino respirar. "Eu vi com estes olhos, e foi por isso que me mandaram embora." "A senhora está emocionada, Dona Rosa", foi o que ouvi. "Mas emoção não inventa respiração." Helena apertou a borda da mesa. "Eu sabia. Não sei como, mas eu sabia." Rosa se levantou e trouxe um caderno de capa de couro, já gasto nas bordas. Em cada página, datas, horários, nomes. Chegando ao dia 1903, apontou para um traço vermelho e uma anotação em letra apressada: "Menino vivo. Pulso forte. Interrompido." "Eu escrevi isso no quintal com a lanterna caída", explicou. "Não me deixaram completar a linha, mas eu completei aqui dentro." Tocou o peito. Gabriel passou o dedo sobre as letras, como se pudesse sentir o calor daquele momento ainda preso ao papel. "Por que não falou?" "Falei com quem iria me ouvir, filho. Mas na época, poder valia mais que verdade. Eu guardo para quando a verdade estiver preparada para ser ouvida. E ela chegou hoje de manhã, quando vi teu rosto na janela." Rosa ainda trouxe uma pequena caixa de metal. Dentro, um botão antigo de paletó cinza com um arranhão lateral. Caiu do terno de um homem que entrou no quarto naquela noite. "Quem usa terno em parto?" Sorriu triste. "Gente que manda mais do que precisa. Guardei porque pressenti que um dia alguém ia perguntar de que tecido era feito o silêncio." Saíram dali com o caderno copiado e o botão guardado num lenço. No caminho de volta, Gabriel tocava o bolso como quem confere se a história não fugiu. Helena dirigia em silêncio. Pelas mãos no volante,
Gabriel percebeu que a mãe segurava duas forças opostas, a vontade de acelerar e o medo de chegar. "Tem mais uma coisa", disse ela ao estacionar. "Sempre achei que o galpão antigo escondia respostas. O galpão cheirava a ferrugem e madeira úmida. A luz do meio-dia entrava em fatias pelas frestas, desenhando uma escada de poeira no ar. Helena empurrou um baú pesado. Sob ele, o assoalho parecia levemente mais alto. Gabriel ajoelhou, tateou uma quina, até ouvir o clique de um encaixe vencido. O fundo falso ergueu-se docilmente, como se esperasse aquele gesto. Havia ali um embrulho de tecido cru, uma pastinha de papelão e uma fita cassete sem rótulo. No embrulho, 3 cartas, uma sem assinatura, outra com as iniciais AR e uma última em papel timbrado dos Duarte, apenas com a frase "Não haverá registro". "Sai o médico", sussurrou Helena, abrindo a carta de AR de mãos trêmulas. "Fiz o que me mandaram. Amedrontaram-me com a ruína da minha carreira. Não trago desculpa que te sirva. Entreguei teu filho a uma casa que prometeu criá-lo. Registrei-o com o meu nome para que o caminho de volta fosse possível. Se eu o colocasse como filho deles, morreria 2 vezes, de papel e de voz." Helena leu alto, parando para respirar, como se cada período pesasse um século. Gabriel, calado, pegou a fita cassete. Procuraram o velho aparelho de som de João e, depois de limpar a poeira, apertaram play. Um chiado grosso, um respirar fundo, e a voz de João atravessou como correnteza. "Se me ouvirem, é porque a coragem chegou tarde, mas chegou. Vi meu filho antes do nevoeiro. Deram-me um papel para assinar dizendo o contrário. Recusei. Tentei comprar briga com gente que vende honra a metro. Se o menino voltar com outro sobrenome, não o devolvam à mentira. O nome que carrega o amor, ele pode carregar 2. Helena levou a mão à boca. O choro veio manso, mas inteiro. Gabriel recostou-se na parede e deixou que as lágrimas descessem sem vergonha. Não eram só pela ausência, eram também pela presença da voz de um pai que ele não conheceu, mas que agora o ensinava o modo certo de ficar. "O teu pai deixou faixas de luz pelo caminho", disse Helena quando conseguiu falar. "Eu não vi, ou não pude ver. Hoje eu vejo as 3, a minha, a dele e a tua, andando juntas. Pegaram a pastinha de papelão. Dentro, um recibo antigo de cartório. Na margem, um número de livro e de página e um bilhete curto da caligrafia do patriarca dos Duarte. Resolver sem alarde. A palavra resolver tinha sido reescrita por cima, como quem corrige um tropeço de consciência. Eles riscaram um nome para escrever outro, disse Gabriel. Só que a caneta deles não sabia escrever destino. Voltaram para a cozinha com os objetos sobre a mesa. Pulseirinha, cartas, caderno de rosa, botão, fita. Helena acendeu a lamparina, embora fosse dia, como quem inaugura um ritual. O amarelo da chama transformou os documentos em testemunhas. "Agora a gente tem o que sentir e o que mostrar", resumiu ela. "O coração e o papel." "Falta uma peça", disse Gabriel olhando para a janela, onde o campo balançava devagar. A assinatura de quem achou que podia resolver a vida dos outros com carimbo. Helena assentiu. O advogado antigo ainda vive. Dr. Nestor, guardião de chaves e lacres. Antes de saírem, Helena parou na porta e encarou a casa. "Sabe o que eu mais temo?" perguntou sem drama. "Que a verdade me faça odiar o que eu nunca odiei, meu sobrenome, o do teu pai, o teu." Gabriel se aproximou e pôs a mão sobre a dela. "A verdade não veio para mudar o amor, mãe. Veio para ele poder caber inteiro. Se for o caso, a gente não apaga, a gente soma." Ela sorriu com os olhos. E por um instante foi possível ouvir a casa respirar em um ritmo novo, como se o relógio, há anos atrasado, tivesse decidido finalmente acertar a hora do coração. A prova que sabe falar. O sol começava a se esconder quando Helena e Gabriel chegaram ao hospital antigo. As paredes cinzentas ainda guardavam o cheiro de éter e segredo. Cada passo ecoava pelos corredores longos e o som lembrava o compasso de um coração cansado. A funcionária da recepção, uma mulher idosa de olhar doce,
levantou os olhos quando ouviram o nome Gabriel Duarte. Não ouço esse nome há muitos anos, disse hesitando. Acho que vocês devem conversar com Dona Irene. Ela cuidava dos arquivos naquela época. Dona Irene surgiu de um corredor estreito. Andava devagar, mas o olhar era firme. Quando ouviu o nome de Helena, seu rosto mudou. Eu me lembro, disse. Lembro do choro. Lembro do médico tremendo. Mas depois o som parou. E disseram que a criança não havia resistido. Eu sabia que não era verdade. Guiou-os até uma sala abafada, onde armários de ferro abrigavam o passado. Procurou uma etiqueta, 319D. Tirou uma pasta de dentro. O papel era frágil, mas ainda vivo. O nome Gabriel Duarte estava riscado em vermelho, e logo abaixo, um novo registro. Gabriel Ramos. Um erro que não era erro, era disfarce. Helena passou o dedo sobre o risco. É como se tivessem apagado a minha respiração junto com o nome dele. Irene suspirou. Naquela noite, um homem elegante entrou no setor. De terno. Disse apenas, não há registro algum, entendeu? E o doutor calou. Eu devia ter falado, mas há silêncios que custam caro demais. Ela entregou um envelope dobrado. Dentro havia uma cópia de um carimbo deslocado com a data adulterada. Guardei. Eu sabia que um dia alguém viria perguntar. Do outro lado da cidade, no cartório antigo, o som das páginas virando parecia uma confissão. O escrivão, já com as mãos trêmulas, confirmou. Essa folha foi arrancada do livro de nascimentos. Mas vejam, apontou para o livro de óbitos. Aqui há uma anotação posterior, escrita com tinta mais nova. Lá estava. Registro anulado por ordem superior. Gabriel fechou os olhos. O que fizeram foi dar um atestado de ausência a um vivo. E condenar uma mãe a chorar o que nunca morreu, completou Helena. Voltaram à fazenda em silêncio. A noite se estendia densa, pesada. Na cozinha, Helena abriu a última gaveta do buffet do marido. Entre recibos e papéis amarelados, encontrou fitas cassete com etiquetas antigas. Colheita, preço do milho. E uma sem nome. Gabriel ligou o gravador. O chiado da fita se misturou ao som do vento. Helena, se um dia ouvir isso, é porque o destino não nos poupou. Levaram nosso filho. Disseram que era melhor assim. Eu vi o médico chorar. A culpa deles é a minha sentença. Se um dia ele voltar, reconheça-o pela coragem, não pelo nome. O amor saberá encontrá-lo. A voz de João, rouca, cansada, mas viva, preencheu a sala. Helena caiu de joelhos, as mãos no rosto. Gabriel, parado, sentia o chão se mover sob seus pés. O tempo havia se dobrado. Mãe, sussurrou ele. Ele sabia. Ela assentiu sem conseguir falar. O som da fita era mais que prova, era perdão gravado. A chama do lampião tremulava sobre os papéis. A luz fazia dançar as sombras, como se o próprio João estivesse ali, sentado à mesa, testemunhando o reencontro. Quando a mentira tem sobrenome. No dia seguinte, foram até o escritório do velho advogado Dr. Nestor, o homem que guardava mais segredos do que processos. O escritório cheirava a mofo e arrependimento. As paredes eram cobertas de diplomas desbotados e retratos antigos de gente séria demais. Quando viu Gabriel, Nestor empalideceu. Não pode ser. Você é a imagem do João. Helena não esperou cordialidade. Queremos a verdade, doutor. Aquela que o senhor arquivou com seu selo. Nestor abriu uma gaveta devagar. Tirou um maço de papéis amarelados, prendeu o olhar em Helena e confessou. Eu era jovem, e os Duarte eram poderosos. O patriarca temia escândalos. Disse-me que o menino traria vergonha, porque o casamento havia sido firmado às pressas antes dos documentos. O médico foi pago. E eu carimbei o silêncio. Gabriel respirou fundo. Então meu sobrenome é o preço da covardia de um homem. Não, filho, corrigiu Helena. É a prova de que o amor venceu a mentira. Nestor tirou de dentro do cofre uma carta nunca entregue. O papel tremia em suas mãos. Se amanhã o peso do nome for maior que o da verdade, que ela mesma o derrube. O advogado começou a chorar.
Passei a vida tentando esquecer o som da caneta, riscando o nome Gabriel Duarte. Agora entendo que ela riscava também o meu. Com os documentos e a fita, entraram com um pedido no tribunal local. O juiz ouviu a história com atenção. Gabriel pediu apenas uma coisa. Não quero que apaguem o sobrenome Ramos. Ele me deu abrigo. Quero apenas somar o que me foi tirado. Helena sorriu entre lágrimas. O juiz assentiu. A sentença saiu semanas depois. Retificação deferida. Gabriel Duarte Ramos, filho legítimo de João e Helena Duarte. Na saída do fórum, Gabriel olhou para o céu. Nunca imaginei que justiça pudesse soar como música. Porque desta vez, respondeu Helena, ela veio com o som da verdade, não o peso do castigo. O que fica depois do perdão. A fazenda floresceu como se também tivesse esperado o retorno. Helena, agora com o semblante sereno, caminhava ao lado do filho entre os milharais dourados. As estações pareciam se realinhar. O silêncio que antes oprimia, agora embalava. No velho baú, colocaram tudo o que haviam encontrado. A pulseira, o caderno de rosa, a carta do médico, a fita, a sentença. Amarraram com um laço vermelho. Foram até o eucalipto mais antigo da propriedade. Helena cavou com as mãos, sentindo a terra fria, e juntos enterraram a caixa. Não para esconder, disse ela, mas para plantar. O vento balançou as folhas e espalhou o cheiro de chuva nova. Gabriel segurou a mão da mãe. O tempo não devolve o que levou, mas ensina o que fazer com o que sobrou. Na varanda à noite o som do rádio tocava baixinho. Helena costurava e Gabriel consertava o portão. De vez em quando trocavam olhares cúmplices, de quem não precisa de palavras para entender que o amor venceu. Mãe, disse ele, sabe o que aprendi com tudo isso? O quê? Que o perdão é o nome que a gente dá à verdade quando ela finalmente repousa. Ela sorriu olhando o céu estrelado. E que os nomes, por mais que tentem riscar, voltam, sempre voltam. A lua iluminava o campo, um grilo cantava no mato, e a casa, antes vazia, respirava cheia outra vez. O relógio da parede marcou 9 horas, a mesma hora em que 23 anos antes, o mundo havia parado. Agora, recomeçava. O filho que ela perdeu voltou, com outro sobrenome, porque há verdades que não se perdem, apenas esperam a hora certa de serem encontradas.